Quando penso no ano de 1997, lembro-me não apenas das manchetes do mundo exterior, mas sobretudo do momento em que minha vida se partiu em duas, o antes e o depois da convocação. Eu não escolhi aquele destino. Ele me foi entregue como uma ordem selada, com um carimbo oficial e uma assinatura ilegível. O envelope chegou em minhas mãos, numa manhã abafada, quando ainda estava lotado de expectativas comuns de um homem de carreira militar em busca de estabilidade. A ordem, no entanto, não trazia explicações, apenas instruções claras para me apresentar no deserto de Nevada, em um ponto marcado por coordenadas que não correspondiam a nenhuma instalação militar conhecida. Era, segundo diziam, uma designação temporária, mas a forma como o documento estava redigido não deixava margem para recusa. Não se tratava de um convite, e sim de um destino imposto. Viajei em silêncio, com uma mala discreta e a mente repleta de suposições. O avião militar que me transportou não tinha janelas, apenas assentos estreitos e um som constante de motores que abafava qualquer tentativa de conversa. Dentro dele havia outros homens, todos calados, todos com o mesmo olhar de quem havia sido puxado de sua vida, sem direito a explicações. Ninguém perguntava nada. Ninguém ousava se apresentar. Éramos apenas sombras convocadas para um lugar que oficialmente não existia. A cada hora que passava no ar, minha ansiedade aumentava, e o único pensamento que martelava era: o que há de tão importante no coração do deserto para que sejamos levados com tanto sigilo? O pouso foi brusco, sem qualquer anúncio. A rampa se abriu e o calor seco invadiu como um soco, o sol refletindo na areia branca e nos hangares ao longe. Não havia letreiros, bandeiras ou insígnias, apenas cercas altas, sensores e homens armados de rosto inexpressivo. Eles não nos saudaram, apenas apontaram para veículos que nos levariam mais fundo no interior do deserto. O trajeto foi longo e parecia intencionalmente feito para nos desorientar. Estradas que se bifurcavam sem sinalização, curvas sem referência geográfica. Até que finalmente vi, ao longe, estruturas metálicas emergindo da terra como cicatrizes. Era o tipo de construção que não se confunde com nada civil: blocos de concreto, torres de vigilância, antenas que pareciam alcançar o céu e um silêncio pesado que me dizia que nada ali deveria ser visto ou comentado. Na entrada, fomos alinhados e instruídos a assinar outro documento. Mais do que um contrato de confidencialidade, era praticamente uma sentença. Entre as cláusulas, lia-se que qualquer quebra de silêncio poderia resultar em prisão perpétua por traição. A linguagem era seca, legalista e ao mesmo tempo carregada de ameaça. Quando minha caneta tocou o papel, senti que estava vendendo não apenas meu silêncio, mas também minha identidade. A partir daquele momento, não era mais um indivíduo com história ou família, mas apenas um número dentro de uma estrutura que não tolerava perguntas. As acomodações eram frias, funcionais, um alojamento coletivo com beliches de metal e armários sem cadeados. Cada um de nós recebeu um crachá sem nome, apenas com foto e número de série. Aquilo me marcou profundamente, porque era como se a base dissesse: seu nome não importa, apenas sua função. Naquela primeira noite, tentei dormir, mas os ruídos do deserto e o peso daquilo que eu não compreendia mantiveram minha mente desperta. Eu pensava no que havia deixado para trás, menos minha vida comum, meus amigos, até mesmo as pequenas rotinas que davam sentido aos dias, e agora tudo parecia distante, irrelevante, apagado por um futuro que eu não tinha pedido. A base tinha uma rotina estranha desde o início. Havia horários rígidos para refeições, mas o refeitório sempre parecia vazio demais, como se apenas parte da equipe estivesse autorizada a circular em determinados períodos. Havia corredores que terminavam em portas de aço fechadas com códigos que nenhum de nós tinha acesso. E, acima de tudo, havia uma sensação permanente de vigilância. Olhares nos acompanhavam a cada passo,
Câmeras seguiam cada movimento, e até mesmo no alojamento, sentíamos que as paredes tinham ouvidos. Eu sabia que aquilo não era uma missão comum, desde o instante em que coloquei os pés no deserto. Aquele não era um local para treinar recrutas, nem um centro de pesquisa convencional. A atmosfera, densa e carregada, dizia que havia algo guardado ali que não podia ser mostrado ao mundo. Os boatos já circulavam no imaginário popular, é claro, histórias de discos voadores, de experimentos com tecnologia alienígena, de criaturas presas em tanques de vidro, mas nada se compara à sensação de estar realmente no epicentro do segredo, onde o silêncio se torna a regra e a verdade é um fardo. Na primeira noite, sentado no beliche superior, eu olhava para o teto metálico, enquanto o calor não me deixava dormir. A lembrança do envelope fechado que havia chegado semanas antes voltou à minha mente, e compreendi que a partir dali não havia retorno. Eu estava preso a algo maior do que eu, maior do que a própria lógica militar que havia regido minha vida até então. A ordem não podia ser recusada, e agora, longe de tudo e todos que conhecia, o deserto de Nevada se tornava meu novo mundo. Eu não sabia o que encontraria nos dias seguintes, mas já sentia que o chão sob meus pés escondia mais do que concreto e areia. Havia algo ali embaixo, algo que justificava o segredo, o medo e a estrutura colossal erguida no meio do nada. Foi assim que começou a minha jornada na Área 51. Não com explosões ou revelações imediatas, mas com o peso silencioso de um convite disfarçado de ordem. E esse primeiro passo, embora marcado por silêncio e calor sufocante, já trazia consigo o pressentimento de que eu estava entrando em um território onde a realidade seria constantemente desafiada e onde cada noite traria mais perguntas do que respostas. A manhã seguinte trouxe comigo uma estranha sensação de estar em território estrangeiro, ainda que tecnicamente permanecesse em solo americano. O sol do deserto se erguia como uma lâmina de fogo sobre as dunas, tornando cada superfície metálica em um espelho incandescente. Quando o toque da sirene nos chamou para fora dos alojamentos, seguimos em fila como sombras desorientadas, conduzidos por homens que, embora usassem uniformes militares, não ostentavam nomes, patentes ou insígnias reconhecíveis. Eram como figuras anônimas, máscaras humanas, que falavam pouco e nunca estabeleciam contato visual. Esse detalhe, que a princípio pareceu apenas um excesso de rigidez, aos poucos se revelaria um padrão que nos acompanharia durante todo o tempo na base. Ali ninguém queria ser lembrado, nem mesmo entre aqueles que comandavam. Era como se todos soubessem que seus rostos não deveriam ter história, que sua presença era descartável ou substituível. O primeiro contato real com a estrutura da base aconteceu quando fomos levados em veículos sem janelas para além dos portões principais. De fora, o que se via eram cercas intermináveis, guardas posicionados em torres e sensores espalhados pela areia como se o próprio deserto tivesse sido transformado em um campo minado e invisível. Mas a travessia dos portões mostrou que o que havia além era ainda mais desconcertante. O silêncio que imperava ali não era apenas físico, mas quase atmosférico. Nenhum pássaro sobrevoava aquela região, nenhum inseto parecia sobreviver próximo às cercas, e até o vento soprava de maneira estranha, abafado, como se fosse filtrado por alguma força invisível. Eu sentia, a cada metro avançado, que aquele não era apenas um território cercado, mas um espaço isolado do resto do mundo, por mais do que concreto e arame farpado. Era como se houvesse uma barreira de segredo, uma camada de silêncio imposta sobre cada pedra, cada sombra. Quando o veículo finalmente parou, desembarcamos diante de uma construção imensa, sem janelas, apenas grandes portas de aço que mais pareciam bocas esperando para engolir quem ousasse cruzar. O hangar diante de nós tinha proporções desumanas e, ao contrário de instalações convencionais, não havia placas de identificação, bandeiras ou qualquer referência à força aérea.
Apenas uma geometria fria, industrial, onde cada rebite, cada grade, reforçava a ideia de que nada ali tinha sido feito para ser visto de fora. Dentro, corredores se estendiam como veias metálicas, todos idênticos, pintados de cinza uniforme e iluminados por lâmpadas fluorescentes que zumbiam com um tom monótono. Caminhar por eles dava a impressão de estar preso dentro de um labirinto projetado para desorientar. Os homens que nos guiavam não falavam, apenas gesticulavam de forma curta e seca. Em determinados pontos, outros guardas surgiam, também sem identidade, verificando nossos crachás, como se cada um de nós pudesse ser um intruso, mesmo estando dentro dos limites da própria base. Foi nesse momento que percebi que o anonimato era regra, não exceção. Ninguém tinha nome, ninguém se apresentava. Éramos apenas números, sombras numeradas vagando por corredores intermináveis. Esse anonimato não era apenas para nos despersonalizar, mas também para que não criássemos vínculos. Não havia espaço para amizades, companheirismo ou solidariedade. Cada um deveria existir apenas enquanto função. Ao chegarmos em um pátio interno, finalmente pude observar melhor a dinâmica daquele lugar. Havia filas de veículos militares, mas estranhamente modificados, como se fossem protótipos. Suas superfícies tinham um brilho metálico incomum, e as formas não se encaixavam no padrão de engenharia que eu conhecia. Eram veículos terrestres, mas lembravam algo híbrido, com linhas que sugeriam tecnologia não convencional. Do outro lado do pátio, uma série de estruturas menores lembrava laboratórios improvisados, com vidros opacos e portas reforçadas. Soldados e técnicos passavam apressados de um lado para outro, todos evitando contato visual, como se cada um estivesse imerso em uma missão individual, sem a menor intenção de cruzar caminhos com os demais. O detalhe que mais me marcou, contudo, foram os olhos. Não os olhos de criaturas estranhas ou seres alienígenas, mas os olhos dos homens que ali trabalhavam. Havia algo apagado neles, como se já tivessem visto mais do que podiam suportar. Eram olhares que não buscavam contato, mas também não conseguiam esconder uma sombra de medo. Não era medo de nós, recém-chegados, mas medo do próprio ambiente, como se todos já tivessem compreendido que nada ali estava sob controle humano. Enquanto atravessávamos o pátio em direção a outro setor, notei que alguns prédios pareciam parcialmente enterrados, suas entradas ocultas por camadas de areia. O guia à frente abriu uma porta de aço e fomos conduzidos a uma sala onde uma voz metálica, vinda de alto-falantes, repetia instruções de conduta. As regras eram simples e brutais. Nunca circular sem autorização, nunca entrar em setores fora da designação, nunca dirigir a palavra a quem não tivesse relação direta com suas funções. A última regra era a mais clara de todas: nunca fazer perguntas. Qualquer questionamento seria interpretado como desobediência direta. Foi nesse instante que compreendi que a base não era apenas uma instalação militar, mas um mecanismo de controle total. Cada passo estava mapeado, cada olhar era vigiado. Não havia espaço para dúvida, apenas para execução. O silêncio dos homens sem identidade não era casual, mas cultivado, uma forma de garantir que nenhuma informação escapasse, nem mesmo em um descuido cotidiano. Aquela primeira visão da base, com seus portões colossais, seu silêncio sufocante e seus guardas sem rosto, gravou-se em mim como uma tatuagem, invisível. Eu ainda não sabia o que estava guardado nas profundezas do deserto, mas já podia sentir que a verdadeira função daquele lugar não era apenas proteger segredos, mas moldar homens para aceitarem viver cercados por eles. Era como se o primeiro portão não tivesse sido apenas uma barreira física, mas uma linha invisível que separava a vida comum de uma existência onde identidade, voz e memória deixavam de ter valor. E à medida que os dias avançavam, percebi que aquela atmosfera não era preparatória, mas permanente. Não estávamos sendo conduzidos para um treinamento, e sim para uma vida onde o segredo era tão denso quanto o ar que respirávamos. Ali, o silêncio não era apenas uma regra, era a própria essência da base.
E cada homem sem identidade era a prova viva disso. Não demorou muito para que compreendêssemos que a base não era apenas um lugar onde o silêncio reinava, mas também um espaço onde as regras existiam como um código inquebrantável, moldado para apagar qualquer resquício de individualidade. O treinamento começou logo na primeira semana, conduzido de forma tão rígida e meticulosa que parecia menos voltado a nos preparar para alguma tarefa específica e mais a nos reprogramar, como se fôssemos peças de uma máquina. A rotina era implacável. Acordávamos ao toque seco da sirene às 5 horas da manhã. Atravessávamos corredores iguais a todos os outros, até o refeitório, onde a refeição era servida em silêncio absoluto. E dali éramos encaminhados a sessões de instrução, que variavam entre o físico, o técnico e o psicológico. Cada módulo parecia calculado para nos testar até o limite da obediência. As primeiras sessões eram focadas em resistência e condicionamento. Corríamos um deserto com o sol, castigando, carregando equipamentos pesados, sempre observados por homens armados que nunca se identificavam e cujos rostos permaneciam inexpressivos, como se fossem parte de um teatro frio encenado todos os dias. Mas havia algo de estranho. Não éramos treinados para combate direto, como em qualquer outra unidade militar. O foco estava em disciplina corporal e em adaptação a ambientes hostis. Fazíamos exercícios em câmaras com ar rarefeito. Suportávamos treinos em temperaturas que variavam do calor extremo ao frio quase insuportável. E passávamos horas confinados em espaços apertados, para testar nossa tolerância à claustrofobia. Era como se estivessem nos preparando não para lutar, mas para sobreviver a condições que não eram exatamente humanas. Depois vinham as sessões técnicas, nas quais éramos apresentados a equipamentos que, mesmo com minha experiência, pareciam deslocados da época. Havia monitores que exibiam sinais impossíveis de identificar, painéis que respondiam com atraso estranho, máquinas de análise que não funcionavam à base de cabos convencionais, mas de estruturas translúcidas que pareciam vivas. Os instrutores nunca explicavam o que estávamos vendo. Apenas repetiam protocolos de uso e exigiam que decorássemos procedimentos, como se estivéssemos nos preparando para lidar com algo que não deveria ser compreendido, apenas manuseado. Perguntas não eram admitidas. Quem ousava questionar recebia apenas um olhar frio e uma advertência velada. Não é necessário saber, apenas executar. O ponto mais perturbador, no entanto, estava nas instruções psicológicas. Em salas fechadas, sem janelas, éramos submetidos a longas sessões de gravações em vídeo e áudio. Mostravam imagens do deserto, luzes em movimento, sons que se assemelhavam a ecos subaquáticos ou ruídos metálicos que reverberavam como vozes sem origem. O objetivo era nos expor, até que nossa mente se acostumasse com o incomum, até que o estranho deixasse de causar repulsa. Aos poucos percebi que aquele processo não era apenas um treinamento, mas uma dessensibilização planejada. Estavam nos moldando para que, quando víssemos ou ouvíssemos algo fora da realidade conhecida, não entrássemos em pânico. Era um condicionamento psicológico, um escudo contra o inevitável choque do impossível. As regras eram reforçadas a cada sessão. Havia um conjunto básico que todos conhecíamos de cor, porque era repetido como um mantra até que se gravasse em nossos ossos. Não falar sem permissão, não cruzar portas sem autorização, não registrar nada por escrito, não olhar por mais tempo do que o necessário para executar a ordem, não se apegar a ninguém, não se lembrar do que não foi designado para ser lembrado. Essas normas pareciam absurdas no início, mas logo entendemos que carregavam um propósito sombrio: criar homens funcionais sem laços, sem memória e sem curiosidade. Era como se a base fosse uma fábrica de silêncio, e nós, a matéria-prima a ser moldada. Uma cena nunca saiu da minha mente. Durante uma das sessões de instrução, um dos novos recrutas, um homem de aparência jovem e temperamento rebelde, levantou a mão e ousou perguntar: "O
que exatamente estamos protegendo aqui? O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer resposta. O instrutor, um homem de olhos claros que nunca sorria a Proximo-Sei, lentamente fitou-o de perto, sem dizer nada. O recruta foi retirado da sala por 2 guardas, e nunca mais o vimos. Seu beliche foi esvaziado naquela mesma noite, suas coisas desapareceram, e seu número simplesmente foi apagado das listas. Era como se ele nunca tivesse existido. Aquilo foi suficiente para que ninguém mais ousasse repetir a pergunta. Conforme os dias passavam, comecei a perceber que os homens que nos treinavam não eram simples oficiais da Força Aérea ou qualquer outro ramo que eu conhecia. Havia algo no comportamento deles que destoava, um olhar sempre distante, como se estivessem presos em memórias que não podiam compartilhar. Alguns tinham marcas discretas no corpo, cicatrizes circulares que não pareciam vir de combates convencionais. Outros apresentavam tremores leves nas mãos, como se lutassem contra lembranças de algo que os havia quebrado por dentro. E, acima de tudo, havia a estranha sensação de que todos sabiam mais do que podiam dizer, mas ao mesmo tempo haviam desistido de tentar transmitir qualquer coisa. Eram instrutores que não ensinavam com palavras, apenas com regras e demonstrações mecânicas. Eu comecei a entender que o verdadeiro treinamento não estava nas corridas pelo deserto ou nas máquinas estranhas, mas na convivência com o próprio silêncio. Era o silêncio que moldava nossos pensamentos, que pesava nos refeitórios, que preenchia os corredores idênticos. Aos poucos, percebi que até nossas conversas entre os recrutas diminuíam, como se o ambiente nos condicionasse a evitar a troca de palavras. Alguns passavam horas olhando para o vazio, outros rabiscavam desenhos sem sentido nos cantos de cadernos que logo eram confiscados. A base se infiltrava em nós como uma sombra, apagando lentamente a necessidade de questionar. Ao final daquela fase de treinamento, eu já não era mais o mesmo homem que havia desembarcado do avião sem janelas. Algo havia se quebrado em mim, ou talvez algo tivesse sido arrancado. Minha identidade parecia se dissolver, substituída por um número que agora eu repetia de cor, sempre que solicitado. A base havia conseguido o que queria: um grupo de homens que obedecia sem pensar, que aceitava sem discutir, que suportava o incompreensível sem ceder ao pânico. Mas mesmo naquele ambiente sufocante, eu sabia que havia algo mais. O treinamento era apenas a superfície, a preparação para algo que ainda não nos havia sido mostrado. E à medida que o silêncio se tornava parte de mim, a sensação de que estávamos sendo conduzidos para um objetivo muito maior se tornava mais clara. O deserto escondia segredos, e aqueles segredos logo seriam revelados a nós, não como explicação, mas como experiência inevitável. Havia algo de peculiar na forma como a base parecia mudar conforme avançávamos em nossas rotinas. No início, as áreas que frequentávamos eram sempre as mesmas: os dormitórios, o refeitório, as salas de instrução e o pátio para treinamentos físicos. Mas gradualmente, começamos a notar que existiam espaços que nos eram deliberadamente negados, portas que permaneciam sempre fechadas, setores assinalados com códigos que nenhum de nós conhecia e guardas posicionados em pontos onde aparentemente não havia nada para proteger. O silêncio que nos cercava parecia se tornar ainda mais espesso quando passávamos por aquelas áreas restritas, como se até o ar nos dissesse para não olhar demais. Foi nessa atmosfera que ouvi, pela primeira vez, o nome que corria em murmúrios reprimidos. Hengeratin não era mencionado em nenhum dos documentos que assináramos, tampouco nas orientações diárias. Os instrutores nunca falavam sobre ele, e quando alguém ousava se referir ao termo, em voz baixa, os olhares ao redor eram suficientes para sepultar a conversa no mesmo instante. Ainda assim, havia algo quase magnético naquela designação. Era como se todo o treinamento, todas as regras e todo o sigilo existissem para manter aquele hangar fora do alcance dos olhos comuns. Durante as semanas apenas caminhávamos ao longe, avistando de relance uma construção que destoava das demais.
diferente dos prédios convencionais da base, que eram funcionais e geométricos. O hangar 18 parecia maior, mais profundo, e possuía um tom metálico que refletia a luz do sol de maneira estranha, quase líquida. Sua superfície parecia vibrar em certos momentos, como se absorvesse o calor do deserto, em vez de apenas refletir. A primeira vez que me aproximei, não foi por escolha, mas por ordem. Numa manhã sufocante, recebi uma instrução simples: acompanhar um grupo de manutenção em direção ao setor leste. Não nos disseram o objetivo, apenas que seria uma tarefa de apoio. Fomos levados em um veículo fechado, e quando as portas se abriram, dei por mim diante daquele hangar. A estrutura era colossal, com portas de aço que pareciam feitas para receber algo muito maior do que aeronaves convencionais. A superfície de perto era ainda mais estranha. Não havia rebites ou linhas visíveis de soldagem, como se tivesse sido moldada de uma única peça de material desconhecido. Era impossível não sentir que aquele lugar não havia sido construído com a mesma lógica dos demais prédios ao redor. Gardes armados, diferentes dos que víamos, diariamente estavam posicionados ao redor. Seus uniformes não eram os mesmos. Pareciam mais pesados, quase blindados, e traziam símbolos que não reconheci. Não havia insígnias militares americanas, apenas um emblema geométrico, formado por linhas entrelaçadas em círculos. Quando tentávamos desviar os olhos para não encarar diretamente, percebíamos que eles também nos examinavam, mas não como soldados olham outros soldados, e sim como alguém que vigia intrusos temporariamente tolerados. Dentro do hangar, o ar era frio, úmido, diferente da secura abrasadora do deserto lá fora. A temperatura era claramente controlada, como se fosse necessário manter o ambiente em condições específicas para preservar o que estava guardado ali. Fomos conduzidos por corredores estreitos até um espaço mais amplo, onde supostamente deveríamos realizar verificações elétricas. Mas o que realmente capturou minha atenção foi o que vi ao fundo. Uma estrutura gigantesca, coberta por lonas escuras, apenas parcialmente revelada por frestas descuidadas. O que vi por baixo daquelas lonas não era a fuselagem de nenhuma aeronave que eu conhecesse. Era curvo demais, quase orgânico, e sua superfície possuía um brilho irregular, como se fosse ao mesmo tempo metálica e viva. Enquanto trabalhávamos em silêncio, fingindo concentrar-nos nas instruções técnicas, não pude evitar observar a movimentação de cientistas que circulavam pelo espaço. Diferentemente dos militares, usavam jalecos brancos e máscaras que cobriam não apenas o rosto, mas também os olhos, deixando apenas um visor negro no lugar. Pareciam receosos de qualquer contato visual, como se olhar para nós fosse perigoso, ou talvez como se quisessem esconder algo em suas próprias expressões. Um deles segurava pranchetas repletas de símbolos incompreensíveis, nada parecido com os registros técnicos a que estávamos acostumados. Vi sequências de formas geométricas, números que não seguiam padrões decimais, sinais que lembravam tanto matemática quanto linguagem. O som dentro do hangar também não era natural. Havia um zumbido constante, baixo, que vibrava no fundo do ouvido, como se viesse das paredes, mas percebi que não eram as paredes. Em determinados momentos, a vibração parecia se intensificar, de dentro da própria estrutura coberta. Era como se aquilo tivesse um pulso, uma frequência que não se ajustava ao mundo humano. E a cada instante em que o zumbido aumentava, os cientistas aceleravam, ajustando máquinas e tomando notas, como se estivessem respondendo a um estímulo que só eles compreendiam. Um dos recrutas que me acompanhava não resistiu à curiosidade. Quando achou que ninguém estava olhando, tentou puxar discretamente a lona para ver mais do objeto oculto. O movimento foi rápido, mas o suficiente para que algo metálico e luminoso surgisse por um instante. Antes que pudesse examinar melhor, 2 guardas avançaram sobre ele, empurrando-o contra a parede com violência. Não disseram uma palavra, apenas o arrastaram para fora e nunca mais voltou ao alojamento. Naquela noite, seu beliche estava vazio,
suas coisas desaparecidas e seu número riscado das listas. Entendi mais uma vez que as regras não eram metáforas, mas sentenças. O hangar 18 tornou-se, a partir desse momento, a obsessão silenciosa de todos nós. Não falávamos sobre ele em voz alta, mas os olhares trocados nos corredores diziam o suficiente. Sabíamos que era ali que repousava o segredo central da base. Tudo o que víramos até então, o treinamento, as máquinas estranhas, os sons gravados em sessões psicológicas, eram apenas camadas preparatórias. O coração da base estava escondido naquele hangar, atrás de lonas e guardas sem rosto, pulsando com um zumbido que nenhum de nós conseguia ignorar. Eu não sabia se o que estava ali havia sido trazido do céu, cavado do deserto ou construído com mãos humanas. O que sabia era que não constava em nenhum mapa, em nenhum registro oficial. O hangar 18 não existia para o mundo exterior, mas para nós era a prova de que estávamos envolvidos em algo que desafiava a lógica e a própria história humana. E ainda que não tivéssemos permissão de compreender, cada fibra do meu ser me dizia que aquilo não era apenas tecnologia avançada, era algo diferente, maior, algo que não pertencia a nós. O primeiro turno oficial de trabalho dentro da base chegou como uma sentença inevitável, como se tudo o que havíamos passado até então fosse apenas uma preparação para aquele instante. Não houve anúncio, tampouco uma cerimônia de designação, apenas uma ordem seca entregue em mãos, escrita em papel quase translúcido, com meu número no topo, a hora marcada e o setor onde deveria me apresentar. Era noite quando saímos do alojamento em fila, conduzidos novamente pelos veículos fechados, que rodaram por minutos sem rumo aparente, até pararem diante de uma das entradas laterais do hangar 18. O ar estava mais frio do que de costume, e mesmo envolto no casaco padrão, eu sentia um arrepio que não vinha da temperatura. Era algo mais fundo, como se o próprio corpo pressentisse que aquela noite traria a primeira experiência real daquilo que se escondia sob o deserto. Entramos no hangar em silêncio absoluto, e o que vi dessa vez diferia de todas as ocasiões anteriores em que havia estado ali para tarefas auxiliares. As lonas não cobriam completamente a estrutura guardada. Grande parte dela estava exposta, iluminada por refletores de luz azulada, que realçavam as superfícies curvas e irregulares. Não havia linhas que lembrassem fuselagens de aviões. Não havia lógica aerodinâmica como a conhecíamos. A coisa parecia ao mesmo tempo lisa e rugosa, metálica e orgânica, e se estendia pelo espaço de forma irregular, como se não tivesse sido projetada para se encaixar no nosso mundo. Alguns cientistas circulavam ao redor, ajustando painéis, medindo frequências e registrando padrões em equipamentos que eu não reconhecia. O zumbido, aquele mesmo que já havia sentido em outras visitas, agora era mais intenso, a ponto de ressoar no peito como um segundo coração. Nossa função naquela noite não foi explicada em palavras. Recebemos apenas instruções rápidas: monitorar os níveis de energia nos consoles e registrar qualquer alteração. Mas, à medida que o tempo passava, percebi que não estávamos ali apenas para observar. Estávamos sendo testados, expostos de forma calculada a algo que não compreendíamos. O zumbido, antes constante, começou a variar em intensidade, primeiro mais baixo, depois mais agudo, quase um assobio subterrâneo que fazia as lâmpadas vibrarem. Então, entre uma oscilação e outra, ouvi algo diferente. Não era mais apenas um som, era como se o zumbido tivesse adquirido ritmo, uma cadência que lembrava vagamente respiração. Olhei ao redor, mas ninguém parecia disposto a admitir o que também estava ouvindo. Os cientistas permaneciam focados em suas anotações, os guardas imóveis em suas posições. Ainda assim, percebi que alguns dos recrutas tinham os olhos arregalados, e um deles tremia levemente, como se tentasse resistir a um instinto de fuga. O som foi se intensificando, deixando de ser apenas vibração mecânica e assumindo tons quase vocais. Não eram palavras,
mas havia algo de intencional naquela cadência, como se a própria estrutura estivesse tentando comunicar-se, não com linguagem, mas com ruídos que atravessavam o ouvido e atingiam diretamente a mente. Foi nesse momento que senti algo ainda mais perturbador. Não era apenas uma questão auditiva. O som parecia infiltrar-se no meu corpo, percorrendo ossos e músculos, provocando espasmos involuntários. A cada variação de frequência, meu coração acelerava sem que eu tivesse controle, e pensamentos estranhos surgiam na minha mente. Imagens que não eram minhas. Vi desertos iluminados por céus que não reconheci. Vi cidades submersas em escuridão total. Vi formas colossais, movendo-se lentamente sob águas profundas. Não eram lembranças, não eram sonhos, mas fragmentos que se impunham como visões roubadas. E quando a intensidade do som atingiu o auge, percebi que não estava sozinho nessas alucinações. Outros recrutas olhavam fixamente para o vazio, suando, como se também estivessem sendo invadidos. Um dos rapazes não suportou. Ele caiu de joelhos, tapando os ouvidos e gritando algo incoerente, palavras misturadas em idiomas que não dominava. O som de sua voz foi rapidamente abafado por 2 guardas, que o arrastaram para fora do hangar. O resto de nós permaneceu imóvel, como se qualquer reação fosse proibida. E de fato, os cientistas sequer levantaram os olhos do que faziam. Era como se esperassem exatamente esse resultado, como se a quebra psicológica de alguns fosse parte do processo. A indiferença deles diante do sofrimento humano era mais assustadora do que o próprio som. As horas seguintes foram um tormento contínuo. O zumbido não cessava, apenas variava em intensidade como ondas que nos testavam. Aos poucos, percebi que começava a diferenciar padrões. Havia momentos em que o som parecia formar sequências repetitivas, quase como códigos. Não compreendia seu significado, mas meu corpo reagia de forma automática, como se estivesse sendo condicionado. Cada variação deixava uma marca invisível, como se o som estivesse reescrevendo partes da minha mente. Quando finalmente fomos dispensados, cambaleando de volta ao veículo, sentia-me exausto, drenado, como se tivesse corrido quilômetros sem pausa. Naquela noite, deitado no beliche, percebi que o silêncio não havia retornado. Mesmo longe do hangar, mesmo no alojamento, o som continuava dentro de mim. Era como se tivesse sido gravado nos ossos, um eco interno que não se apagava. Alguns dos colegas viraram-se de um lado para outro, incapazes de dormir. Outros permaneceram acordados, os olhos fixos no teto, murmurando baixinho, como se tentassem reproduzir a cadência que haviam ouvido. Eu, por minha vez, fechei os olhos e vi novamente aquelas imagens estranhas, desertos que não existiam, mares que não pertenciam a este planeta e formas descomunais que jamais poderiam ser explicadas por lógica humana. Foi o primeiro turno e já estava claro que não se tratava de um trabalho comum. Não estávamos ali para vigiar máquinas, nem para proteger segredos de papel. Estávamos sendo expostos a algo que não pertencia à Terra, algo que respirava e emitia sons e invadia nossas mentes como um vírus. O que antes era apenas boato, agora se confirmava em minha própria carne. A base não era um centro de testes, era um santuário de contato com o inexplicável. Enquanto o som ecoava em mim, percebi que, a partir daquela noite, já não seria mais possível separar o que era humano do que vinha daquela coisa adormecida no hangar. Depois daquela primeira noite no hangar, pensei que nada mais poderia superar o choque de ouvir sons que não pertenciam a máquinas e sentir imagens estranhas sendo impressas em minha mente contra minha vontade. Eu estava enganado. O que veio a seguir ultrapassou em muito o que minha imaginação mais sombria poderia ter previsto. Na manhã seguinte, fomos acordados mais cedo que o normal, e em silêncio absoluto, recebemos novas ordens. Apresentar-nos no setor sul, entrada B. Não havia explicações adicionais, apenas a exigência de obedecer sem questionar. O grupo foi reduzido, éramos apenas 6.
todos com olheiras profundas e semblantes carregados pelo peso da noite anterior. O veículo que nos transportou seguiu por caminhos diferentes, e quando as portas se abriram, vimos diante de nós um edifício baixo, sem janelas, cercado por cercas duplas e guardas armados com rifles que nunca havíamos visto. A entrada era estreita, com um corredor iluminado por lâmpadas vermelhas que piscavam como em alerta permanente. Ao final dele havia um elevador. Um simples elevador de portas metálicas, sem insígnias, sem marcações. Apenas uma luz acima que se acendia em verde quando o operador, um homem de rosto pétreo e olhar vazio, inseriu uma chave que parecia mais um cilindro de cristal do que um objeto de metal. Entramos sem dizer uma palavra. O espaço era claustrofóbico e não havia botões visíveis. Apenas aquele operador que girou a chave e fez o elevador começar a descer. No início, pensei que fosse uma descida comum, talvez 1 ou 2 andares abaixo da superfície. Mas os minutos se passaram e o elevador não parava. O som mecânico da descida ecoava em cada centímetro das paredes, e a sensação de pressão em meus ouvidos se intensificava, como se estivéssemos indo mais fundo do que qualquer instalação subterrânea comum permitiria. Tentei contar o tempo. 5 minutos, 10 minutos, talvez mais. O silêncio dos outros só aumentava o desconforto. Quando finalmente as portas se abriram, diante de nós havia algo que não parecia humano. O laboratório subterrâneo se estendia em todas as direções, um espaço colossal que mais lembrava uma cidade sob a terra do que um simples conjunto de salas. Corredores largos se bifurcavam em setores distintos, cada um marcado com símbolos que não pertenciam ao nosso alfabeto. O teto era sustentado por estruturas metálicas que desapareciam na escuridão, e o ar era frio, quase artificial, como se estivesse sendo filtrado incessantemente. Havia sons constantes de máquinas, mas também havia um outro ruído, baixo e contínuo, que lembrava a vibração que ouvimos no hangar, só que mais distante, mais contido, como se viesse das profundezas ainda mais abaixo. Fomos conduzidos até uma galeria onde paredes inteiras de vidro revelavam salas internas. O que vimos ali não se parecia com nenhum laboratório convencional. Havia tanques cilíndricos cheios de líquidos viscosos em tons de verde e azul, dentro dos quais algo se movia lentamente. Eram formas ambíguas, sem contorno definido, como se não tivessem escolhido uma forma final. Ora pareciam órgãos, ora pareciam fragmentos de máquinas, ora pareciam simplesmente massas pulsantes, vivas e estranhas. Cientistas passavam diante desses tanques com pranchetas eletrônicas registrando dados, mas nunca tocavam em nada. Era como se apenas observar já fosse perigoso. Em outro setor, encontramos mesas metálicas cobertas por objetos que desafiavam qualquer explicação. Eram peças translúcidas, que mudavam de cor quando refletiam a luz, algumas com inscrições em superfícies curvas que lembravam mais arte do que engenharia. Havia também estruturas que pareciam circuitos, mas não tinham cabos, nem conexões aparentes. Tudo era interligado por algo que parecia orgânico, como se tecnologia e biologia fossem a mesma coisa. Aquilo me causou náusea. Era como olhar para o impossível, uma fusão entre máquina e carne, mas sem o grotesco do que conhecíamos, e sim algo que simplesmente não cabia em nossos conceitos. Fomos levados ainda mais fundo dentro do laboratório. O elevador que havia nos trazido parecia ter apenas tocado a superfície daquilo que estava enterrado ali. Passamos por corredores onde portas de aço eram guardadas por homens em trajes que mais lembravam roupas espaciais do que uniformes militares. Em alguns desses corredores havia sinais de corrosão, manchas nas paredes que brilhavam levemente no escuro, como se algo tivesse vazado dali e impregnado o metal de uma energia que não deveria existir. Foi em uma dessas passagens que ouvi pela primeira vez o que parecia uma voz. Não vinha de nenhum dos guardas ou cientistas. Era baixa,
quase um sussurro, mas ecoava dentro da minha mente como se alguém tivesse falado diretamente em meu ouvido. Não era em inglês, nem em qualquer idioma que eu conhecesse, mas havia um ritmo, uma cadência. Olhei ao redor, tentando identificar se mais alguém havia ouvido. Vi o olhar de um dos outros recrutas fixo no chão, trêmulo, como se ele também tivesse escutado. Nenhum de nós ousou comentar. Ao final do turno, fomos levados de volta ao elevador. A subida pareceu ainda mais longa do que a descida. E quando finalmente emergimos na superfície, o céu do deserto já estava clareando. O operador não disse nada, apenas girou a chave novamente e nos dispensou. Caminhamos de volta ao alojamento como homens quebrados, cada um carregando consigo imagens que não queria guardar. Eu sabia, naquele momento, que a base não era apenas um lugar para guardar segredos. Ela própria era o segredo, e o que estava escondido nas profundezas não pertencia à terra. O elevador dissera mais do que deveria, e nos havia revelado uma fração de algo que ultrapassava não apenas a compreensão humana, mas também a sanidade. Deitei naquela manhã, sem conseguir fechar os olhos. Ainda sentia dentro de mim a vibração distante, o eco do que estava vivo por baixo de quilômetros de terra e concreto. Entendi, de forma instintiva, que o que havia lá embaixo não era apenas objeto de estudo. Era algo que esperava algo que o sabia, e de alguma forma, que eu ainda não podia admitir em voz alta, percebi que também nos observava. Se havia algo mais perturbador do que as estruturas e os objetos que se escondiam nas profundezas da base, eram os homens responsáveis por cuidar deles. Não eram militares comuns, tampouco cientistas como os que já havíamos visto manuseando pranchetas e colecionando dados diante de tanques e peças incompreensíveis. Esses homens eram diferentes, e embora ninguém jamais nos tivesse apresentado oficialmente quem eles eram ou qual era sua função, sabíamos instintivamente que constituíam um núcleo central, quase sagrado, dentro daquela engrenagem de segredos. Entre nós, quando ousávamos trocar olhares silenciosos, chamávamos esses indivíduos de os engenheiros do silêncio, porque tudo neles parecia moldado para não ser notado, como se sua própria existência fosse uma extensão do segredo que guardavam. A primeira vez que vi um deles foi durante um deslocamento noturno. Estávamos sendo conduzidos de volta do laboratório subterrâneo, após um turno longo, e o veículo que nos transportava fez uma parada repentina em um setor que não reconheci. As portas se abriram, e antes que os guardas nos ordenassem permanecer dentro, vislumbrei por uma fresta iluminada por luzes brancas e cegantes um grupo de homens, vestidos com trajes cinzentos, longos, quase como batas reforçadas que lhes cobriam o corpo inteiro. Seus rostos estavam parcialmente escondidos por máscaras lisas de visor negro, e seus movimentos eram meticulosamente lentos, como se cada gesto tivesse sido ensaiado milhares de vezes. Não havia pressa, não havia emoção, apenas precisão e silêncio. Carregavam objetos que lembravam peças metálicas, mas sua superfície oscilava em tons que nenhuma liga conhecida apresentava. A forma como caminhavam, sempre evitando cruzar o olhar com qualquer pessoa ao redor, me deu a impressão de que eram homens sem identidade, talvez até sem vontade própria. Com o tempo, percebi que esses engenheiros eram a única constante em todos os setores de maior sigilo. No Hangaraten, eles estavam sempre ao fundo, operando consoles que não pareciam feitos por mãos humanas, como se dominassem um código invisível que os outros técnicos apenas tentavam reproduzir. Nos corredores subterrâneos, eram eles que surgiam para ajustar as portas quando algo parecia falhar, usando instrumentos que mais lembravam ossos lapidados do que ferramentas metálicas. Nos tanques de observação, eram eles que verificavam os níveis do líquido viscoso e registravam padrões em pranchetas que brilhavam como se fossem telas luminosas, mas que não tinham fios, cabos ou conexões. E ainda assim, jamais os vi falar entre si. A ausência de comunicação verbal
era talvez o aspecto mais inquietante de sua presença. Diferente dos cientistas comuns que murmuravam instruções técnicas e dos guardas que gritavam ordens curtas, esses engenheiros nunca abriam a boca. Quando havia necessidade de coordenar movimentos, bastava um olhar rápido ou um gesto mínimo da mão, e todos pareciam entender perfeitamente. Havia entre eles uma linguagem oculta, um código silencioso que nos escapava completamente e que reforçava a impressão de que funcionavam como uma única mente fragmentada em múltiplos corpos. Eu os observava em segredo, tentando captar qualquer traço de humanidade em seus movimentos. Mas tudo neles parecia fabricado para apagar justamente isso, a ideia de que eram homens comuns. Havia rumores, sussurrados nas raras ocasiões em que tínhamos um instante a sós nos dormitórios, de que esses engenheiros não eram mais como nós. Alguns acreditavam que haviam sido submetidos a experimentos que os tornaram híbridos, parte humanos, parte algo extraído das tecnologias que guardavam. Outros diziam que eram prisioneiros, arrancados de suas vidas e moldados até perderem identidade, treinados desde crianças para operar aquilo que jamais poderia ser revelado. Mas havia também os que sustentavam que eles não eram humanos de forma alguma, apenas entidades que usavam máscaras e roupas para assumir uma aparência aceitável diante de nós. Cada teoria era mais absurda que a outra, mas a verdade é que nenhuma delas parecia improvável quando se tinha a oportunidade de vê-los de perto. Certa noite, durante outro turno prolongado, tive a impressão de que um deles havia fixado o olhar diretamente em mim. Foi apenas por um instante, um momento fugaz em que ergui os olhos de um console que estava monitorando e vi o visor negro da máscara voltado para mim. Não havia olhos, apenas um reflexo opaco que devolveu minha própria imagem distorcida. Ainda assim, tive a clara sensação de que ele me observava com algo além da visão. Foi como se um peso invisível atravessasse meu corpo, sondando pensamentos que eu não queria compartilhar. Desviei imediatamente, o coração disparado, mas o desconforto permaneceu por horas. Nunca mais tive coragem de sustentar aquele reflexo. O que mais me marcou, entretanto, aconteceu semanas depois. Estávamos em uma das galerias subterrâneas quando uma falha de energia parcial fez as luzes piscarem e o ar rarear por alguns segundos. Nesse breve apagão, ouvi um som estranho vindo de um dos engenheiros. Não foi um grito, tampouco uma fala. Foi algo semelhante a um estalo, uma frequência grave que reverberou dentro da minha cabeça, em vez de ecoar no ambiente. Quando as luzes voltaram, ele estava imóvel como antes, e ninguém mais pareceu notar. Mas eu sabia que aquilo não fora imaginação. Aquele homem, menos ou o que quer que fosse, havia emitido um som que não era humano, e que mesmo assim parecia carregado de significado. Foi nesse momento que compreendi por que eram chamados entre nós, ainda que em segredo, de engenheiros do silêncio. Não porque simplesmente não falavam, mas porque o silêncio era a linguagem deles. O silêncio era o veículo pelo qual transmitiam ordens, comunicavam-se entre si e talvez até interagissem com aquilo que estava adormecido nos hangares e laboratórios. Um silêncio tão absoluto que não era ausência, mas sim presença. Uma presença sufocante que nos lembrava constantemente de que não estávamos no controle. A cada encontro com eles, a impressão de que estávamos diante de uma engrenagem maior do que o próprio aparato militar americano se reforçava. Não importava se vinham de experiências científicas secretas, de cooperações internacionais que nunca seriam reveladas, ou de algo ainda mais obscuro. O que importava é que representavam o ponto final da hierarquia naquela base. Nem os guardas armados, nem os cientistas de jaleco, nem mesmo os oficiais que ocasionalmente nos davam instruções, tinham tanto poder quanto aqueles homens sem voz e sem olhos. Eles eram os verdadeiros mediadores entre nós e o mistério que sustentava tudo. E assim, pouco a pouco, percebi que o silêncio deles se infiltrava em nós. Quanto mais convivíamos com a presença desses engenheiros,
mais raramente falávamos uns com os outros. Não havia necessidade de ordens explícitas, de ameaças ou castigos. Apenas o exemplo deles já era suficiente para nos ensinar que palavras eram perigosas, que olhar nos olhos podia ser fatal, que a única forma de sobreviver ali era imitar o vazio. E foi exatamente isso que fizemos, dia após dia, até que nossas próprias vozes começaram a desaparecer, soterradas pelo mesmo silêncio que os moldava. Era inevitável que depois de semanas de treinamento, descidas intermináveis ao subterrâneo, encontros desconcertantes com os engenheiros do silêncio e a exposição repetida ao zumbido do hangar 18, chegaríamos ao ponto em que o segredo deixaria de ser apenas insinuado. Nós sabíamos que havia algo vivo sob aquela estrutura. Não era apenas tecnologia, não eram apenas máquinas de origem desconhecida. Havia algo além, e cada fibra do nosso ser, cada olhar evitado nos corredores, cada tremor disfarçado dos instrutores confirmava isso. Yuja esperava, mas quando finalmente fomos levados à sala de observação, compreendi que nada poderia preparar um homem para encarar aquilo que habita fora das fronteiras da nossa compreensão. O chamado chegou numa madrugada fria. Fui despertado por 2 guardas que me mandaram levantar, sem dar explicações. No corredor, havia outros 3 recrutas escolhidos aleatoriamente, todos com os mesmos olhos vermelhos de cansaço e medo. Fomos conduzidos em silêncio até o elevador cristal, aquele que descia por minutos, que pareciam horas. Desta vez, o operador sequer fingiu que era um simples transporte. Seu olhar morto, fixo na chave translúcida, girando no painel, já dizia que iríamos mais fundo do que antes. E de fato, fomos. O tempo cronometrado em minha mente ultrapassou tudo que já havíamos descido até então. Era como se estivéssemos mergulhando para fora do planeta, atravessando camadas que não deveriam existir. As portas se abriram diante de um corredor estéril, mais branco do que qualquer coisa que eu já havia visto. Não era pintura, era luz. Um brilho contínuo emanava das paredes como se o próprio material fosse feito para repelir sombras. Caminhamos até um compartimento blindado, onde outro grupo de engenheiros do silêncio nos aguardava. Não falaram, apenas nos fizeram sinais para removermos relógios, anéis ou qualquer objeto metálico que ainda tivéssemos. Entregamos tudo sem protestar. Em seguida, fomos conduzidos a uma sala circular, com paredes espessas de vidro reforçado. Do outro lado, em um espaço pouco iluminado, havia o que eu jamais esquecerei. No início, pensei que estivesse olhando para uma sombra. O que estava lá dentro não possuía uma forma fixa. Mudava conforme meus olhos tentavam apreender sua existência. Às vezes parecia um amontoado de braços ou tentáculos que se retraíam e se expandiam como organismos marinhos. Outras vezes, lembrava vagamente uma figura humanoide, alta e esguia, mas sempre distorcida, como se minha mente estivesse tentando traduzir algo que não cabia em sua linguagem. Havia luzes internas, pontos brilhantes que pulsavam como se fossem olhos, mas nunca permaneciam no mesmo lugar. O ser não se movia de maneira natural. Deslizava, flutuava e corria-se em ângulos impossíveis. E o mais perturbador, ele sabia que estávamos ali. Não foi preciso um gesto ou um som. A simples consciência de sua presença dentro daquela sala era o suficiente para que sentíssemos o peso de sua atenção. Era como se uma mão invisível tivesse pressionado cada um de nós contra o chão. Minhas pernas tremeram, meus pulmões se recusaram a encher-se completamente de ar. O silêncio da sala de observação foi quebrado apenas pelo som das nossas respirações rápidas. E mesmo isso parecia perigoso demais, como se o ruído pudesse atrair algo que não desejávamos. Então, veio o impacto real. O som, ou melhor, a comunicação. Não havia alto-falantes, não havia voz, mas uma frequência baixa começou a vibrar em nossos ossos. Similar ao zumbido que já conhecíamos do hangar 18, mas agora muito mais direcionada. Era pessoal. Não era um som que apenas atravessava o ambiente. Era algo que entrava diretamente em nossas cabeças. A princípio,
Eram apenas pulsações, mas logo se transformaram em algo mais. Imagens, pensamentos fragmentados, emoções que não eram minhas. Vi mares negros, onde formas colossais dormiam. Vi desertos vermelhos cortados por estruturas que não eram humanas. Vi a terra, nossa terra, mas observada de longe, como se fosse apenas uma esfera insignificante num oceano de escuridão infinita. Não eram memórias minhas, eram dele. O ser atrás do vidro estava transmitindo fragmentos de sua existência, ou talvez apenas brincando com nossa mente. Um dos recrutas ao meu lado não suportou. Começou a chorar convulsivamente, batendo as mãos contra os próprios ouvidos, gritando para que parasse. Mas como parar o que não vinha de fora, e sim de dentro da própria mente? Guardas entraram imediatamente e o arrastaram para fora. Ulce nem se moveu, apenas continuou, como se estivesse experimentando até onde podíamos aguentar. Outro dos homens ao meu lado vomitou no chão, incapaz de conter a náusea provocada pela enxurrada de imagens. Eu, por algum motivo que até hoje não consigo explicar, permaneci imóvel, paralisado entre o terror absoluto e uma estranha fascinação. Em determinado momento senti algo ainda mais invasivo. Não eram apenas imagens. Era uma pergunta, não com palavras, mas com uma insistência mental, que buscava algo dentro de mim. Era como se sondasse meus medos mais íntimos, minha história, minha identidade. Vi flashes da minha infância, meu rosto refletido em espelhos antigos, meu treinamento militar, o envelope que havia mudado minha vida ao me designar para aquele lugar. Vi tudo isso sendo percorrido por uma presença externa que não pedia permissão. Quando finalmente desviei o olhar, percebi que estava suando frio. As mãos crispadas contra o vidro, como se quisessem empurrar para longe aquilo que já estava dentro de mim. A sessão terminou sem qualquer anúncio. Apenas os engenheiros fizeram um gesto seco e as luzes diminuíram. O ser, então, recolheu-se lentamente até a escuridão no canto da sala, onde sua forma indistinta se apagou, como uma brasa morrendo. Fomos retirados de lá em silêncio, sem qualquer explicação. Os guardas nos escoltaram de volta ao elevador, e durante a longa subida, ninguém ousou pronunciar a palavra. Éramos 4 quando descemos, mas apenas 2 voltaram ao alojamento. Os outros desapareceram, talvez levados para setores onde jamais voltaríamos a ver seus rostos. Naquela noite, deitado no beliche, não consegui fechar os olhos. A pergunta, ou o que quer que fosse aquela sondagem mental, ainda ecoava em mim. Não conseguia definir o que havia sido transmitido, mas tinha a certeza de que uma parte de mim havia sido tocada de forma irreversível. E o mais inquietante era a sensação de reciprocidade, de que, da mesma forma que ele havia vasculhado minha mente, eu também havia deixado algo de mim dentro daquela coisa. Uma troca invisível, um elo criado entre 2 mundos que nunca deveriam ter se encontrado. Entendi então que não havia volta. A partir daquele momento, eu já não era apenas um soldado designado para guardar segredos. Eu era testemunha. E testemunhar, naquele lugar, era a mesma coisa que carregar uma marca que jamais poderia ser apagada. Depois daquela noite na sala de observação, qualquer resquício de dúvida que ainda pudesse existir em mim foi consumido por uma certeza aterradora. A base não era apenas o depósito de algo vivo, mas também o cofre de ferramentas que jamais haviam sido feitas por mãos humanas. O contato com o ser atrás do vidro havia sido a revelação de que não estávamos sozinhos, mas foi no dia seguinte, ao ser levado para um setor ainda mais restrito, que compreendi a extensão daquilo que tentavam reproduzir. Se o organismo que eu vira era prova de uma presença incompreensível. As máquinas guardadas naquelas câmaras subterrâneas eram a evidência material de que estávamos tentando aprender, copiar e talvez até dominar algo que não pertencia a nós. Fomos convocados em pequenos grupos, escoltados por engenheiros do silêncio que nos conduziram a uma ala, onde o ar era mais pesado, impregnado por um odor metálico e elétrico. O elevador nos levou a um nível que não constava em nenhuma das instruções anteriores. E quando as portas se abriram,
Encontramos um corredor iluminado por uma luz azulada, fria, que dava às paredes um aspecto quase líquido. À medida que avançávamos, as portas laterais revelavam compartimentos cheios de máquinas que desafiavam a lógica. Havia mesas onde repousavam objetos que não obedeciam a nenhuma geometria conhecida, cubos que se torciam em ângulos impossíveis, esferas que pareciam conter mais espaço dentro delas do que o que ocupavam por fora, lâminas finíssimas que flutuavam alguns centímetros acima da superfície, sem qualquer suporte visível. Era como estar diante de milagres perversos da física, como se cada peça fosse uma afronta às leis que conhecíamos e aceitávamos como imutáveis. Em O Mal das Salaus, vi algo que jamais esqueci. Era uma espécie de painel, maior que um corpo humano, sustentado por uma moldura de metal fosco. Na superfície, havia símbolos que lembravam runas, mas que mudavam lentamente de posição, como se fossem vivas. Quando um dos engenheiros aproximou a mão, os símbolos se reorganizaram sozinhos, respondendo à presença dele sem toque físico. O painel emitiu um brilho suave, e por um instante, a sala inteira pareceu vibrar. Não era apenas luz, era como se o próprio espaço tivesse se distorcido, como se estivéssemos sendo puxados para dentro de uma dimensão paralela. Então o engenheiro afastou a mão e tudo voltou ao normal. Nenhuma explicação foi dada. Apenas fomos instruídos a anotar leituras em consoles convencionais, como se aquilo fosse rotineiro. Mas a verdade é que nenhum de nós sabia sequer o que estávamos testemunhando. Outro compartimento guardava algo ainda mais inquietante. Parecia um motor, mas sua estrutura era translúcida, quase cristalina. No interior, partículas brilhantes giravam em espiral, sem qualquer fonte de energia visível. Era como observar um pequeno universo preso dentro de uma máquina. Quando os cientistas ativaram o que chamavam de ciclo de teste, as partículas se expandiram em padrões geométricos que preenchiam o espaço ao redor, formando projeções que lembravam mapas de estrelas, mas que não correspondiam a nenhuma constelação que eu conhecia. Um dos recrutas comentou baixinho que talvez estivéssemos vendo o lugar de onde aquilo tinha vindo. Foi silenciado com o olhar dos guardas. Havia também armas, se é que podiam ser chamadas assim. Em um canto, vi estruturas que lembravam rifles, mas não tinham gatilhos nem canos. Iham hastes finas, com extremidades que pulsavam em vermelho quando acionadas. Um dos técnicos mastronás de relance o funcionamento. Ao ativar, um campo de energia invisível se projetava e atravessava placas metálicas como se fossem papel. O silêncio que se seguiu a essa demonstração foi sepulcral. Nenhum de nós ousou sequer respirar mais alto. Era evidente que estávamos diante de algo que poderia reescrever a guerra. E a sensação era de que o governo não mediria esforços para dominar aquilo, não importando os custos humanos ou morais. Mas o que mais me perturbou não foi a destruição possível, e sim a vida possível. Vi dispositivos que pareciam se autorregenerar. Um deles era uma espécie de cápsula que se fechava e abria sozinha, reagindo como se fosse pele viva. Outro, um objeto pequeno, redondo, que ao ser partido ao meio, simplesmente se recompunha em segundos, como se tivesse consciência da própria forma. Era impossível não associar isso à ideia de tecnologia biológica, algo que não era apenas construído mas cultivado. Os engenheiros do silêncio observavam tudo com olhares inexpressivos, como se aquilo fosse tão banal para eles quanto um parafuso para nós. Durante o turno, percebi que não estávamos apenas observando, mas também sendo observados. Cada reação nossa, cada olhar prolongado, cada gesto de assombro era registrado por câmeras ocultas e por olhos invisíveis. Era como se quisessem medir não apenas as máquinas, mas também a nós, como reagíamos diante do impossível. A base não testava apenas a tecnologia, testava a mente humana em contato com ela. No fim daquela sessão, fomos levados de volta ao elevador. Mas antes que as portas se fechassem, arrisquei olhar para trás e vi um último objeto. Estava parcialmente coberto por uma lona cinzenta, mas sua forma era inconfundível,
Uma nave, pequena, mas completa, suspensa por cabos e envolvida por estruturas de contenção. Sua superfície não refletia a luz, parecia absorvê-la. Tive apenas um vislumbre, mas foi suficiente para me assombrar até hoje. Não era humana, não havia como ser. Na subida, senti-me dividido entre o fascínio e o terror. Fascínio por estar diante daquilo que poderia responder às perguntas mais antigas da humanidade. Terror por perceber que estávamos tentando domar algo que claramente não estava destinado a nós. Não havia manual, não havia lógica, apenas tentativa e erro e homens preparados para desaparecer caso algo desse errado. A cada novo turno, a base me parecia menos uma instalação militar e mais um altar de sacrifício, onde ciência e loucura se confundiam sob um mesmo teto. Naquela noite, deitado em meu beliche, percebi que havia mudado. Eu já não olhava mais para o mundo da mesma forma. Cada lâmpada, cada motor, cada simples mecanismo humano parecia primitivo, grotesco, comparado ao que eu havia testemunhado. Era como se tivéssemos vivido até então em cavernas, batendo pedras, sem perceber que no fundo do deserto havia segredos que nos colocavam em posição de insetos diante de deuses. E foi então que compreendi, com uma clareza dolorosa, não estávamos apenas estudando aquelas máquinas, elas também estavam estudando a nós. Não existe forma de datar com exatidão quando começou, porque na base o tempo era moldado conforme a conveniência dos que nos controlavam. Relógios eram confiscados, as horas pareciam debruçar em turnos que se misturavam com treinos, descidas e sessões de exposição. Mas sei que foi no verão de 1997, porque a areia do deserto queimava mesmo quando atravessávamos de madrugada os corredores estreitos que separavam os setores. Lembro-me também porque no alojamento corria um murmúrio abafado, quase uma oração invertida, de que algo estava prestes a acontecer. Havia semanas que o ser atrás do vidro parecia mais inquieto, sua forma oscilando com maior frequência, e as máquinas impossíveis que víamos nos laboratórios emitiam pulsos irregulares, como se uma corrente invisível as conectasse a algo que não compreendíamos. Tudo isso culminou em uma noite que jamais deveria ter acontecido, mas que carrego comigo como a lembrança mais vívida do preço que se paga ao violar fronteiras que não nos pertencem. Fomos convocados em grupos pequenos para mais um turno no laboratório subterrâneo. Não havia nada de diferente nas ordens iniciais, exceto pela presença aumentada de engenheiros do silêncio, espalhados em cada corredor e sala, imóveis como estátuas, mas com uma rigidez que deixava claro que esperavam algo fora do normal. No caminho até o setor principal, percebi que as paredes vibravam de forma diferente. Não era apenas o zumbido habitual que aprendemos a suportar. Havia uma frequência nova, mais grave, que parecia atravessar o concreto e tocar nossos órgãos, como se nossos corpos fossem parte do experimento. Os guardas não comentavam nada, mas seus olhos mais tensos entregavam o nervosismo que eles tentavam esconder. Ao chegarmos à galeria central, o ambiente estava mais carregado que nunca. No centro, o painel translúcido que já havíamos visto em outras ocasiões brilhava de forma estável, seus símbolos mudando em uma velocidade que ninguém conseguia acompanhar. Ao redor, cientistas e engenheiros corriam de um lado para o outro, ajustando instrumentos que chiavam em protesto. O ser atrás do vidro, que até então permanecia nas sombras, agora se movia incessantemente, sua forma distorcida projetando sombras que se multiplicavam pelo ambiente, como se fossem mais sólidas que o próprio corpo. Foi nesse momento que compreendi, sem que ninguém precisasse dizer, aquilo não estava mais sob controle. O colapso começou com uma oscilação de energia. As luzes piscaram, e pela primeira vez em meses, eu vi o medo estampado no rosto de um dos engenheiros do silêncio. Não era apenas falha elétrica. O próprio espaço parecia dobrar-se. As paredes vibravam como se fossem de borracha, e o ar ficou pesado difícil do respirar,
como se estivéssemos mergulhados em água. Os consoles começaram a emitir sinais incoerentes, linhas de símbolos que corriam em velocidade impossível, e alguns dos cientistas simplesmente abandonaram as anotações, como se não houvesse mais o que registrar. A coisa atrás do vidro expandiu-se. Não há outra forma de descrever. Sua massa pareceu ocupar mais espaço do que o compartimento permitia, como se tivesse se libertado das regras de dimensão que conhecemos. O vidro estalou, não quebrou, mas estalou como se fosse feito de gelo prestes a rachar. Foi então que a base inteira tremeu. O chão vibrou sob nossos pés, e do teto caíram fragmentos de concreto. As sirenes começaram a soar, não as habituais, mas uma sequência contínua que eu nunca tinha ouvido antes. Guardas surgiram de todas as direções, empurrando-nos para fora, mas no meio da confusão, percebi que não havia um plano real de evacuação. Era cada homem por si, todos tentando conter algo que já havia ultrapassado os limites do humano. No corredor ao lado, ouvi um grito cortado no meio, e quando olhei rapidamente, vi um dos recrutas sendo puxado por uma sombra que não tinha forma definida. Ele desapareceu diante de mim engolido pelo nada, e nunca mais o vi. As máquinas também começaram a reagir. O motor cristalino, que havia sido estudado nas semanas anteriores, acendeu como uma estrela em miniatura, projetando raios de energia que atravessavam paredes e queimavam tudo o que tocavam. Vi um técnico ser atingido e simplesmente se desfazer na chamas, mas em fragmentos luminosos que pairaram no ar por alguns segundos antes de sumirem. O painel de símbolos emitiu um som que não posso descrever como outra coisa além de uma voz que não vinha de garganta alguma, mas que falava diretamente em nossas cabeças. Não eram palavras, mas ordens, padrões, comandos. E pela primeira vez, vi um dos engenheiros do silêncio ajoelhar-se, como se reconhecesse estar diante de algo maior que ele. Não sei como sobrevivi. Sei apenas que corri, guiado por instinto puro, seguindo o fluxo daqueles que fugiam pelos corredores estreitos. A cada curva, o mundo parecia se distorcer. Vi homens correndo em minha direção que se desfazia em duplicatas borradas, como se o tempo estivesse fragmentado. Vi portas que antes levavam a setores conhecidos a Briar-Ramsay, para lugares que não pertenciam à base. Paisagens inteiras de desertos vermelhos ou mares infinitos, aparecendo por segundos antes de a estrutura se recompor. A base estava colapsando não apenas fisicamente, mas em sua própria essência, como se as fronteiras entre dimensões houvessem sido dilaceradas. Quando finalmente emergi no elevador, o operador não estava mais lá. A chave cristalina ainda girava sozinha, emitindo uma luz forte. Entrei com outros 2 recrutas, e a subida foi uma eternidade. O elevador vibrava, sacudia-se, e por mais de uma vez pensei que seríamos esmagados no meio do percurso. Mas de algum modo, chegamos à superfície. Quando as portas se abriram, vi a noite do deserto iluminada por clarões que vinham das profundezas. Era como se relâmpagos subissem da terra em direção ao céu, iluminando as nuvens. O chão tremeu mais uma vez, e no horizonte pude jurar que vi estruturas colossais erguendo-se por segundos antes de desaparecerem como miragens reais. Naquela madrugada, centenas de homens foram simplesmente apagados do registro. Não houve funerais, não houve comunicados. O que a história oficial registrou foi uma falha elétrica grave, uma explosão de rotina nos geradores subterrâneos. Nenhum jornal noticiou o que realmente aconteceu. O colapso de 1997 nunca saiu nos jornais, nunca foi admitido, nunca existiu fora das paredes da base. Mas para nós, os poucos que sobreviveram, deixou marcas impossíveis de apagar. No dia seguinte, parte do complexo estava interditada, setores inteiros selados com concreto fresco, e aqueles que perguntavam demais desapareciam. O silêncio se tornou ainda mais sufocante, e a ordem mais rígida do que nunca. Mas eu sei o que vi.
Vi a base abrir-se como uma ferida e revelar que não estávamos apenas brincando com fogo. Estávamos cutucando algo que respira, algo que pensa, algo que espera. E naquele verão, por algumas horas, esse algo respondeu. Após o colapso de 1997, a base não voltou a ser a mesma. Não que antes fosse um lugar normal, mas havia pelo menos uma rotina, uma disciplina que nos permitia fingir que ainda havia ordem naquele pedaço de deserto. Depois do que aconteceu, tudo se desfez em paranoia e sombras. Corredores foram bloqueados com portões de aço recém-instalados. Setores inteiros foram interditados, e os sobreviventes eram poucos o bastante para que reconhecêssemos os rostos uns dos outros, embora ninguém ousasse trocar palavras. O silêncio, que já era uma regra absoluta, tornou-se mas e denso, mas e sufocante. Era como se todos soubessem que a partir dali, qualquer resquício de instabilidade seria corrigido com uma precisão cirúrgica. E a correção não tardou a acontecer. Chamaram de limpeza. Nunca ouvimos esse termo oficialmente, mas era o que os olhos dos guardas transmitiam quando, sem aviso, começaram a retirar homens dos dormitórios em plena madrugada. Não havia convocação, não havia explicação. Apenas portas abertas bruscamente, lanternas no rosto e um número lido em voz baixa. O escolhido levantava-se sem protestar, porque protestar não mudava nada. Era levado para fora e nunca mais retornava. As camas permaneciam vazias, os armários esvaziados, e o nome, se ainda podíamos chamar de nome, um número e um crachá, menos apagado das listas que eram fixadas na parede de concreto. No início, pensei que estivessem removendo apenas os mais instáveis, os que haviam quebrado durante o colapso, mas logo percebi que não havia critério. Homens fortes, disciplinados, até mesmo aqueles que jamais haviam demonstrado hesitação, eram levados. Era como se estivéssemos diante de uma filtragem invisível, um algoritmo humano que selecionava não por comportamento, mas por algo que não compreendíamos. Nessa mesma época, os engenheiros do silêncio começaram a se mover com mais frequência pelos corredores. Eles, que antes apareciam apenas em setores restritos, agora percorriam os dormitórios, os refeitórios, as áreas comuns. Seus passos eram sempre calculados, e seu silêncio, mais ameaçador do que qualquer ordem gritante. Bastava vê-los entrar em uma sala, para que todos nós abaixássemos os olhos. Como se encarar aquele vazio refletido em seus visores fosse uma sentença de morte. Nunca houve violência explícita da parte deles. Não precisavam. A simples presença bastava para impor a certeza de que nada do que fazíamos ou pensávamos estava fora de alcance. Houve uma noite em que acordei com o som abafado de tiros. Não eram tiros comuns, desses que conhecemos do campo militar. O som era mais seco, mas e metálico, como se fosse disparado por armas que não pertenciam ao nosso arsenal convencional. Acordei sobressaltado, mas não tive coragem de sair do beliche. Alguns minutos depois, 2 guardas entraram e retiraram um dos homens, que dormia no canto do alojamento. Ele não resistiu, mas seus olhos, fixos nos nossos, diziam tudo. Era como se pedissem para que não esquecêssemos que ele havia existido. No dia seguinte, o beliche estava vazio e ninguém comentou nada. Esse era o objetivo da limpeza: apagar não apenas corpos, mas memórias. Com o passar dos dias, a base ficou mais silenciosa, mais vazia. Os que sobraram caminhavam pelos corredores como fantasmas, sempre atentos, sempre desconfiados de que seriam os próximos. O clima de vigilância constante transformou-se em uma guerra psicológica. Ninguém dormia direito, ninguém comia em paz. Até mesmo respirar parecia um ato perigoso. Eu percebia em mim mesmo a mudança. Já não pensava em escapar, em sobreviver fora dali. O que me restava era apenas resistir ao apagamento, manter viva dentro de mim a lembrança de quem eu havia sido, porque tudo ao meu redor estava programado para me transformar em um vulto sem história. Na terceira semana após o colapso, veio a noite mais marcante,
As sirenes não tocaram, mas todos nós sentimos. Era como se o ar tivesse mudado, pesado, carregado de eletricidade. Do lado do fora, luzes se acenderam no deserto, feixes brancos que rasgavam o céu noturno. Os guardas começaram a evacuar corredores inteiros, conduzindo homens em direção a caminhões sem insígnias. Alguns de nós foram empurrados para dentro de veículos fechados, sem destino informado. Eu, por algum motivo que não consigo explicar até hoje, não estava na lista daquela noite. Permaneci no dormitório, deitado, ouvindo o barulho abafado de motores e portas de aço sendo trancadas. Horas depois, o silêncio retornou. Quando amanheceu, metade da base estava vazia. Nunca mais vi aqueles que foram levados. Nem corpos, nem registros, nada. Era como se nunca tivessem existido. Os documentos que circulavam entre os oficiais foram reescritos, os relatórios ajustados, e cada ausência era explicada como transferência para outros setores. Mas sabíamos a verdade. Era limpeza. Uma noite em que a base se purificava de testemunhas em excesso, apagando tudo o que pudesse comprometer o segredo maior. Depois disso, compreendi que não éramos soldados, cientistas ou mesmo prisioneiros. Éramos descartáveis, peças temporárias em um jogo maior, que não nos era permitido compreender. E a cada limpeza, a base se tornava mais silenciosa, mais vazia, mas também mais eficiente. Apenas os que aceitavam o silêncio absoluto permaneciam. Os outros, todos os que ainda carregavam resquícios de voz, eram removidos. O que nunca saiu da minha mente foi a sensação de que essa purga não era apenas humana. Os engenheiros do silêncio circulavam como sempre, mas havia algo mais. Era como se o ser atrás do vidro, as máquinas impossíveis, toda a engrenagem oculta, também participassem daquele processo. Como se houvesse uma seleção natural acontecendo. E nós, frágeis humanos, fôssemos apenas submetidos a um crivo que não compreendíamos. A limpeza não era apenas uma ordem do governo, era uma ordem maior. Como se a própria base tivesse consciência e decidisse quem poderia permanecer e quem deveria desaparecer. E naquela noite, mais do que em qualquer outra, eu percebi o peso do silêncio. Não era apenas a ausência de som, mas a presença esmagadora de algo que vigia, que escolhe, que apaga. A base, em uma única noite, havia sido silenciada. E eu, por um acaso que jamais saberei explicar, estava entre os que restaram para carregar a lembrança. Não houve aviso de dispensa, tampouco qualquer gesto que pudesse ser confundido com alívio ou recompensa. Foi numa manhã cinzenta, sem sol visível sobre o deserto, que um guarda entrou no alojamento e leu meu número em voz baixa. Eu estava deitado, acordado, porque já não dormia há dias, e levantei quase por reflexo, sem coragem de questionar. Caminhei pelo corredor em silêncio, observando as paredes que tantas vezes me aprisionaram com seus ecos. Os mesmos corredores onde sombras de homens haviam desaparecido sem deixar rastros. Pensei que aquele seria também o meu fim. Mas em vez de me levarem para baixo, para o elevador cristalino, conduziram-me até um veículo simples, sem janelas, como o que havia me trazido meses antes. Dentro dele havia mais 2 homens, ambos em silêncio, ambos com o mesmo olhar quebrado. Nenhum de nós sabia se aquilo era libertação ou apenas mais uma etapa de apagamento. A viagem durou horas, talvez um dia inteiro. A ausência de janelas nos desorientava, e o único som era o motor irregular que parecia arrastar-se pelo deserto. Ninguém falou, nem mesmo os guardas que nos escoltavam. Quando finalmente o veículo parou, senti o cheiro de asfalto e gasolina, e percebi que estávamos diante de uma pequena base aérea convencional, dessas que poderiam estar em qualquer canto do país. Fomos entregues a oficiais que vestiam uniformes comuns, com insígnias da Força Aérea, como se nada daquilo que havíamos vivido
fosse real. Recebemos ordens de vestir roupas civis que já estavam preparadas, cada uma marcada com um nome, o nosso, como se quisessem nos devolver uma identidade que havia sido arrancada. Naquele instante percebi o que realmente significava o silêncio da base. Nós só existíamos de novo porque eles permitiam, porque haviam decidido que poderíamos caminhar fora dali como sombras disfarçadas de homens. Não houve explicações, não houve cerimônia, apenas fomos liberados, cada um com um envelope pardo em mãos, contendo uma quantia em dinheiro suficiente para alguns meses de vida e um documento que nos classificava como dispensados por questões médicas. O meu dizia estresse pós-traumático, embora a palavra fosse incapaz de abarcar o que havia acontecido. Dentro do mesmo envelope, um papel menor, com linhas curtas e impessoais. Lembrava-me das consequências de qualquer quebra de confidencialidade, prisão perpétua, desaparecimento, e menos o que não estava escrito, mas estava implícito. O fim antes mesmo de qualquer julgamento. Voltar para a vida comum foi um processo que nunca aconteceu de fato. Quando cheguei à minha cidade natal, encontrei tudo como havia deixado. Ruas cheias de carros, pessoas apressadas, vitrines iluminadas por neons. Mas eu não pertencia mais àquele cenário. As cores me pareciam distorcidas, os sons abafados, como se o mundo fosse uma cópia imperfeita da realidade. Dormir era impossível. As imagens voltavam todas as noites. A criatura atrás do vidro sondando minha mente, as máquinas que se recompunham sozinhas, o zumbido impregnado nos ossos. No meio da madrugada, acordava encharcado, de suor, convencido de que ainda estava lá embaixo, no deserto, ouvindo sirenes que nunca cessavam. As pessoas notavam minha ausência, mesmo quando eu estava presente. Amigos tentavam conversar, mas suas palavras não alcançavam. Minhas respostas eram curtas, mecânicas, porque qualquer tentativa de explicar soava como loucura. Quem acreditaria? Quem aceitaria que um pedaço da realidade estava escondido sob toneladas de areia, guardado por homens sem rosto e sustentado por segredos maiores que qualquer guerra? Descobri que não precisava contar para ser desacreditado. Bastava abrir a boca e ver nos olhos alheios a certeza de que eu havia enlouquecido. Foi assim que me calei de vez. O mais perturbador, entretanto, não era o isolamento, era a sensação constante de vigilância. Por mais que tentasse convencer a mim mesmo de que estava livre, sempre havia sinais sutis. Um carro estacionado tempo demais na esquina da minha rua, telefonema sem voz do outro lado da linha, homens desconhecidos que apareciam em bares e desapareciam quando eu levantava os olhos. Nunca houve confronto direto, nunca houve ameaça explícita, mas a mensagem era clara. Eu estava solto, mas não livre. Era um fantasma autorizado a caminhar entre vivos, desde que obedecesse à regra primordial: silêncio. Aos poucos, comecei a perceber que a base não havia ficado para trás. Ela me acompanhava. Estava no som grave que surgia no meio da noite, como um eco distante do zumbido do hangar 18. Estava na sensação de peso que me oprimia sempre que fechava os olhos, como se ainda houvesse algo dentro de mim que não era meu. Estava na convicção de que, ao olhar para o céu, não via apenas estrelas, mas pontos de observação de algo que nunca deixou de nos vigiar. Minha vida comum, se é que posso chamá-la assim, tornou-se um teatro de sobrevivência, onde eu fingia ser humano outra vez. Mas sabia que a máscara cairia ao menor descuido. Com o tempo, entendi que o verdadeiro propósito de me devolverem ao mundo não era piedade, mas controle. O governo não precisava me prender nem me eliminar. Bastava soltar-me entre os outros, sabendo que eu jamais conseguiria me encaixar, que a própria lembrança me isolaria melhor do que qualquer cela. Eu era a prova viva de que o segredo funcionava, e paradoxalmente, era também um prisioneiro mais útil em liberdade, porque meu silêncio voluntário reforçava a barreira que eles tanto desejavam manter.
Nunca voltei ao deserto. Embora em algumas noites sonhasse que meus pés afundavam outra vez na areia branca e que as torres de vigilância se erguiam diante de mim, como braços de concreto. Nunca mais vi os engenheiros do silêncio, mas às vezes, quando cruzava com homens que evitavam olhar nos olhos no meio da cidade, sentia um arrepio de reconhecimento. Nunca mais ouvi-o ser diretamente, mas sua pergunta menos, ou sondagem, ou invasão menos, continuava ressoando dentro de mim, como uma ferida que não cicatriza. O retorno à vida comum não existiu. Tudo que existia era simulação de normalidade, uma fachada atrás da qual eu me escondia enquanto carregava, sozinho, um pedaço de verdade que ninguém jamais aceitaria. E foi assim que compreendi, de forma amarga, que a base nunca se destinou apenas a esconder segredos. Ela se destinava a produzir homens como eu, fragmentos de carne que carregariam em silêncio o peso do impossível. Homens que retornariam às suas casas, às suas cidades, às suas famílias, mas que nunca estariam verdadeiramente lá. Porque uma vez que você desce mais fundo do que deveria, uma vez que seus olhos veem o que não pode ser visto, já não há retorno possível. Você pode andar entre os outros, pode fingir que pertence, pode sorrir em mesas de jantar, mas dentro de si carrega o vazio do deserto e o zumbido eterno do subterrâneo. Esse foi o meu retorno à vida comum, um retorno que nunca se concretizou. Uma prisão sem muros, um teatro de normalidade sustentado apenas pelo silêncio. Eu voltei sim, mas nada, absolutamente nada, era realmente comum. Carrego comigo a convicção de que o maior experimento da base não estava enterrado sob toneladas de concreto, nem oculto atrás de vidro reforçado, nem suspenso em cabos. No hangar 18, o maior experimento estava em nós, nos poucos que foram autorizados a sair, porque sair não era liberdade. Sair era prova de resistência, era medir até onde o silêncio poderia se impor, como uma sentença invisível, moldando nossas vidas em torno de um segredo que nunca deveria tocar o ar comum do mundo. Nos dias que se seguiram à minha liberação, percebi que cada gesto meu, cada palavra que eu ousava pronunciar, cada pensamento que deixava transparecer, era observado de algum ponto oculto. Eu caminhava pelas ruas como um homem livre, mas sentia-me o tempo inteiro dentro de uma nova câmara de observação, invisível, sem vidro, mas ainda assim mais claustrofóbica do que qualquer sala subterrânea. No início, obedeci. O silêncio era não apenas uma ordem, mas um instinto de sobrevivência. Quando amigos me perguntavam sobre o tempo em que havia desaparecido, eu repetia as linhas que haviam me ensinado. Afastamento por motivos médicos, tratamento psicológico etéreo, esse é o acumulado. Ninguém questionava. O mundo já estava acostumado a homens quebrados, retornando de lugares sem nome, mas por dentro, a cada mentira pronunciada, eu sentia o peso aumentar. As imagens voltavam à noite, as máquinas que se recompunham sozinhas, a criatura que sondara minha mente, as paredes que vibravam com frequências que nenhum ouvido humano deveria suportar. A cada madrugada em claro, eu compreendia melhor a lógica do silêncio. Não era apenas censura, era uma forma de enlouquecer-nos devagar, até que já não distinguíssemos mais o que era lembrança do que era delírio. Mas havia momentos em que a barreira parecia romper-se sozinha. Certa vez, numa conversa banal com um estranho em um bar, ouvi um comentário sobre o deserto de Nevada e percebi que minhas mãos tremeram. Os olhos se encheram de lágrimas sem motivo. Outra vez, numa feira, ao ver uma criança brincar com um peão que girava em espiral, lembrei-me do motor cristalino e precisei sair correndo para vomitar na rua. Eu era o retrato perfeito do silêncio obrigatório. Um corpo presente, uma boca fechada, mas uma mente tomada por fragmentos que não se encaixavam em nenhuma realidade comum. Com o tempo, entendi que não era apenas eu. Descobri, em raras coincidências, outros homens
que carregavam o mesmo vazio no olhar. Um deles trabalhava em um posto de gasolina numa cidade vizinha. Reconheci-o de imediato, embora fingíssemos não nos conhecer. Ao trocarmos um olhar rápido, vi no reflexo dos olhos dele o mesmo deserto, os mesmos corredores subterrâneos. Não falamos, não nos cumprimentamos, apenas soubemos. Era o pacto não verbal dos que voltaram. Reconhecer-se em silêncio, sobreviver sem jamais pronunciar. E ainda assim, esse reconhecimento era o lembrete cruel de que não estávamos sozinhos em nossa prisão invisível. O governo não precisava nos ameaçar diretamente. A ameaça estava na própria vida. Carros que surgiam e sumiam, chamadas anônimas, em horários improváveis. Dossiês que chegavam pelo correio com informações pessoais, tudo calculado para que compreendêssemos que, embora fora dos muros da base, jamais havíamos saído dela. O silêncio era mantido não pelo medo da morte, mas pelo peso da vigilância contínua. Uma morte rápida teria sido alívio. O que nos foi imposto foi a vida longa, esvaziada, moldada por um segredo que consumia qualquer tentativa de normalidade. Por anos, calei-me. Engoli cada memória como se fosse veneno de dose lenta. Mas o corpo e a mente têm limites. Chegou um ponto em que percebi que o silêncio já não era mais proteção, era condenação. Não era apenas sobre guardar segredos do governo, era sobre apagar quem eu era, sobreviver como sombra de mim mesmo. E foi então que a decisão começou a amadurecer dentro de mim. Primeiro como uma centelha frágil, depois como uma chama crescente. Eu precisava contar. Não porque acreditasse que alguém fosse acreditar em mim, mas porque precisava devolver voz àquilo que haviam me arrancado. O processo foi gradual. Comecei a registrar em cadernos escondidos, anotando em detalhes cada corredor, cada máquina, cada noite de observação. Escrevia como se estivesse falando comigo mesmo, mas sabia, no fundo, que estava construindo um testemunho. Quando terminei, escondi os cadernos em lugares diferentes, convencido de que, se algo me acontecesse, alguém um dia encontraria aquelas palavras. Não buscava fama, não buscava vingança, apenas buscava libertar-me da prisão invisível do silêncio. E foi numa noite chuvosa, décadas depois, que finalmente quebrei a regra. Sentai-me diante de uma câmera simples, em meu apartamento pequeno e escuro, e comecei a falar. Contei sobre o avião sem janelas, sobre os dormitórios sem nomes, Sabra o Hangar 18, que vibrava como um organismo vivo, sobre os engenheiros que nunca falavam, sobre o ser, atrás do vidro, que sondava memórias. Minha voz tremia, mas a cada palavra pronunciada sentia um alívio visceral, como se camadas de concreto se desprendessem de meus pulmões. Eu sabia que não havia como voltar atrás, que talvez na manhã seguinte meu telefone fosse cortado, minha porta arrombada, meu corpo desaparecido. Ainda assim, continuei, porque no fim, a única forma de vencer o silêncio era falar. Agora, enquanto registro essas linhas, que podem ou não chegar a alguém, sei que cada segundo é contado. Talvez você que lê ou ouve, ache que tudo não passa de delírio, que minhas palavras são invenções de uma mente traumatizada. Talvez seja isso que o governo deseja, que o rótulo de loucura seja a blindagem perfeita para manter o segredo intacto. Mas deixo esse testemunho não para convencer, e sim para existir, para que em algum lugar, em algum tempo, reste a prova de que estive lá, de que vi, de que ouvi, de que senti. O silêncio obrigatório moldou minha vida, mas não será meu fim. Eu decidi quebrá-lo. E se minha voz desaparecer amanhã, ao menos saberão por quê.